Então, meninas, eu quero dar dica de como fazer o leãozinho, tanto o Max como o Mini Safari, certo? O que que a gente faz? Nessa coleção, a gente aproveita muito aqueles restinhos de fita que sobraram e que não usou pra nada, certo? Eu vou fazer a juba do leão. Então, eu marquei o corpinho, certo? Daí eu coloquei o tecido, aí eu fiz a costura que segura. Aí eu marquei o rostinho, certo? Depois de ter marcado o rostinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as fitinhas, eu vou pegar aqueles toquinhos e vou dobrar aqui assim, ó, tá vendo? E vou ir prendendo um do lado do outro e prendo com fita crepe, certo? Toda a volta. E prendo assim, tamanhos alternados, cores alternadas, e vou mostrar pra vocês, certo? Olha só, minha juba tá pronta. Minha juba é uma juba colorida, certo? Vários tamanhos. Gente, ninguém disse que a juba precisa ser caramelo, precisa ser marrom, precisa ser bege. A juba é da cor que você quiser. É da cor da tua criatividade. E principalmente da cor das sobras, das ponteiras de fita de cetim que sobra. Ó, todas grudadas com fita, certo? Agora, eu preciso levar para a máquina, que ela vai fazer um contorno aqui de ponto corrido para prender as fitas. Se levar assim, eu acho muito arriscado enroscar no calcador. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar num plástico e vou grudar as bordas do meu plástico, certo? Aí eu vou levar com mais segurança para minha máquina, principalmente porque eu vou estar vendo se algum vai dobrar, o que que tá acontecendo. Poderia sim colocar o tecido? Poderia, mas eu gosto de ver o que tá acontecendo para não correr riscos, certo? Vou levar lá na máquina e daí vou mostrar para vocês. Olha só, meninas, tudo certo aqui na máquina, certo? Ó, vamos. Deixa eu baixar um pouquinho a claridade. Opa, baixei demais. Vamos fazer esse contorninho, olha lá. Vamos dar o play. Ele vai fazer um pouquinho por fora da onde eu coloquei a fita crepe. Perfeito, ó, tá preso. Agora, nesse pedaço, nessa marcação, eu vou colocar o tecido. Não removo o plástico ainda. Eu vou colocar o tecidinho onde eu vou fazer o rostinho, certo? Olha só, arrumei meu tecido, certo? E agora eu vou fazer a marcação. Aí, eu vou fazer a marcação e vou recortar. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí, quando forem recortar, meninas, cuidem para não recortar as fitinhas de baixo. Nesse momento que for fazer o recorte, pode sim já remover o plástico, certo? Remove o plástico, corta a sobra do Microsoft. Eu usei aqui um plush caramelo, certo? Ele tá fazendo a marcação de segurança ali. E cuidem para não cortar a fitinha de baixo. Olha, meninas, já removi a sobra de tecido, já removi o plástico transparente. Olha a perfeição disso aqui, gente. Tá maravilhoso. Agora, como é Microsoft, eu gosto de colocar um plásticozinho para poder bordar os olhinhos, tudo, senão ele fica subindo aquela felpa pra cima, sabe? Então, eu acho que fica mais perfeitinho. Vamos bordar o rostinho. Meninas, eu cometi um erro. Eu falei de colocar o plastiquinho que a gente já ia fazer o rostinho, os olhinhos. Mas eu trouxe pra máquina e eu vi que tem a parte do rostinho que também é um aplique. Que seria uma parte de outra cor, certo? Como se fossem a parte das bochechas. Então, vamos fazer essa marcação. Olha lá. E aí, a gente vai colocar um apliquezinho ali de um outro tecido. E daí, depois, em cima, sim, eu vou colocar o plástico para fazer os olhinhos, certo? Ó, marcou. Eu vou colocar um tecido de outra cor e aí eu vou fazer a costura que vai segurar.
Já recortei, agora sim é o momento em que eu vou colocar meu plastiquinho, certo? E vou seguir fazendo todo o bordado do rostinho, tá? Olha lá, coloquei. E vou seguir com o meu bordado, certo? Natália, também tá gravando. Você vai tirar o som? Terminei o rostinho. Olha a perfeição desse rosto, gente. Eu ainda não removi o plástico, certo? Mas olha, deixa eu clarear um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. Tá perfeito, olha. Perfeitinho, certo? Olha essas bochechas, gente, que fofura. Coloquei nacarado para dar um leve brilhinho. As estrelas são mais abertas. O machinho leva estrelas, as fêmeas levam corações, certo? Terminando as estrelas, vai fazer uma marcaçãozinha aqui, olha lá, onde vai ser o rabinho, certo? Vamos fazer a marcação do rabinho. Vai marcar, isso, vai parar. Aí eu peguei vários pedaços de fita comprido e vou prender da mesma maneira. Só que agora eu vou prender com a ponta pra cá e o comprido pra dentro, certo? Porque depois, quando eu colocar outra camada de tecido, o rabinho tem que ficar pra dentro pra poder desvirar, certo? Então, eu vou prender e mostro pra vocês. Olha só, meninas, prendi com a fita crepe na marcação e coloquei o comprimento das fitas pra dentro do corpinho. Como propaganda é a alma do negócio, eu aproveitei e já coloquei a minha etiqueta aqui, ó. Opa, deixa eu focar bem, certo? Também, olha, com a parte, o espelho da frente virado pro corpo de dentro, certo? Aqui, na verdade, ele não vai fazer uma marquinha. Aqui, a hora que eu colocar o outro tecido e fizer toda aquela costura de fechamento, aí ele vai fechar, certo? Agora, eu vou fazer a marquinha ali. Opa. Só um pouquinho, deixa eu ver o que que eu apertei aqui erradinho. Ah, claro, né? Meu bastidor tá fora, gente. Olha que mico. Mas tá bom, vamos lá, então. Vai fazer a costurinha. Olha lá. Vai segurar, certo? Então, meu leão está todo bordado. O que que a gente precisa agora? Colocar o tecido em cima, certo? E fazer a última costura do fechamento. Só que vocês têm que ficarem atentas a um detalhe, gente. Que essas fitas são compridas. Se você só colocar o tecido, vai costurar bem no meio aqui, certo? Então, nós vamos, essas que são compridas, nós vamos dobrar para dentro e prender com fita, certo? Para preservar a nossa juba, tá bom? Eu já mostro. Olha só, meninas, como eu falei, eu dobrei toda a juba pra dentro e prendi com vários pedacinhos de fita crepe. Essa parte aqui de baixo eu não prendi porque ela não corre o risco de costurar em cima, certo? Mas aqui, em cima da cabecinha e na outra lateral, eu prendi. Para preservar o rabinho, também eu prendi, certo? Agora, eu vou colocar o outro tecido em cima e vou levar para fazer o contorno final, certo? O contorno final, ele tem uma aberturinha aqui no centro das perninhas. É por ali que você vai desvirar. Costurado, vai remover do bastidor, recortar em volta, certo? Aqui pode deixar um pouquinho, não precisa cortar bem aqui, deixa um pouquinho mais de sobra e vai desvirar por esse buraquinho. Vai encher de fibra siliconada e vai fechar aqui com pontos invisíveis, certo? Aí nós já temos nosso leão pronto.